No coração de Los Angeles, Califórnia, a Cathedral High School guarda um passado inquietante. Sua estrutura ergue-se sobre o terreno onde, há muito tempo, existiu um antigo cemitério. A escola não esconde essa herança sombria. Pelo contrário, partes autênticas de lápides retiradas do local foram incorporadas às paredes do prédio. Mas o que mais intriga é a crença de alguns de que os espíritos sepultados ali jamais partiram. Era uma sexta-feira à noite, e um zelador cumpria seu turno, esperando apenas mais uma jornada tranquila de trabalho. Porém, o que aconteceu naquele silêncio noturno fez seu corpo gelar por inteiro. All right, I usually don't record while I'm on the job, but this is freaking me out. It's sort of unreal. I'm here at work. I'm here in the janitor's closet. Yeah, let me just show you guys. All right. Just to, I don't know, let you guys know this school was built on a cemetery. I don't know if that helps my situation or not, but previous janitors that have worked here have tried to tell everyone that, you know, every night something happens, some spooky, I don't know, paranormal or whatever you want to call it, but yeah, I didn't really believe them until tonight. I was in here cleaning up after some students had thrown a party, but what's been freaking me out is this one right here. No matter where I'm at in the classroom or what I decide to do, it just follows me. And do your thing, you stupid balloon. I got you on camera now, so let's just, see? That right there. Just ooh, okay. See, no. It just follows me no matter what. Ooh. No, I can't. Um balão, que até então estava parado, começou a se mover sozinho. Ele flutuava de forma estranha, deslizando lentamente para fora da sala de aula e entrando pelo corredor, como se tivesse um destino, ou estivesse seguindo o zelador. Antes mesmo que ele conseguisse entender a cena, algo ainda mais perturbador aconteceu. No final do prédio, além de uma janela, uma sombra escura cruzou rapidamente, desaparecendo em um piscar de olhos. O zelador não era o primeiro a viver algo assim. Outros funcionários já haviam contado histórias semelhantes. Objetos que se movem sem explicação, sussurros que ecoam por corredores desertos, silhuetas fugazes na penumbra. Convicto de que não estava imaginando coisas, ele decidiu mostrar as imagens captadas pelas câmeras ao segurança da escola. It's falling out the classroom too? Look at the back though. Look at the class with the light. What the I'm not crazy. You saw that, right? Nah, bro. Nah, man. How long you been working security here, man? How long you been working security? I've been here a few months, but bro, I ain't never seen nothing like that. Assistindo juntos à gravação, até o segurança, acostumado a circular pelos corredores sombrios noite após noite, não conseguiu esconder o desconforto. Havia algo de profundamente errado naquela filmagem.
Seria possível que o zelador tivesse registrado a presença dos antigos moradores daquele cemitério? Estariam tentando mostrar que ainda estão ali? Ou tudo não passava de uma estranha coincidência? E você, o que acha? Conte sua opinião nos comentários. Um usuário do TikTok, conhecido como WhoZero, decidiu começar uma nova fase da vida mudando-se para um apartamento na Polônia. No entanto, a sensação de recomeço durou pouco. Logo após se instalar, ele começou a presenciar fenômenos estranhos. Sons misteriosos, objetos mudando de lugar sozinhos e uma constante impressão de que havia alguém mais ali. Ele chegou a registrar alguns dos momentos mais perturbadores em vídeo, deixando muita gente na dúvida. Aquilo era mesmo atividade paranormal? Ou algo completamente diferente? Numa dessas noites, ele foi acordado de repente por fortes batidas em sua porta, tão intensas que pareciam socos. Hej, tak chyba od pół godziny cały czas mi coś nawala w drzwi. Com o coração disparado, ele foi conferir o que estava acontecendo, mas não encontrou ninguém. O silêncio que se seguiu foi interrompido por um estrondo. A porta do seu quarto se fechou bruscamente atrás dele. Ao abrir novamente, presenciou uma cena perturbadora. Uma cadeira, que antes estava posicionada longe da entrada, começou a deslizar sozinha pelo chão. Dias depois, em mais uma madrugada sem descanso, o pesadelo voltou a acontecer. Hej, ogólnie to od jakiegoś czasu cały czas coś, właśnie takie dziwne hałasy. Ja pierdolę, co to? Jak? No corredor, uma garrafa caiu de repente, sem ninguém por perto. As luzes começaram a piscar de forma frenética e, ao investigar, ele percebeu que a torneira do banheiro estava aberta sozinha. Para piorar, a luz do corredor apagou completamente. No breu, ele viu a porta do banheiro se mover lentamente, abrindo-se por conta própria. Exausto e já no limite, WhoZero tentou se isolar. Trancou a porta do quarto e se distraiu assistindo a um filme no notebook. Mas, seja lá o que estivesse no apartamento, não estava disposto a deixá-lo em paz. A maçaneta começou a girar por conta própria. Ele tentou ignorar, mas de repente as batidas ficaram mais fortes, transformando-se em golpes violentos contra a madeira. Mais tarde, na mesma noite, o barulho voltou, intenso e ameaçador. Decidido a dar um fim àquilo, WhoZero abriu a porta e correu para o corredor. Mas o que viu o deixou sem palavras.
Uou! O pânico tomou conta. Ele tentou voltar correndo para o quarto, mas antes que pudesse entrar, a porta se fechou com força bem na sua frente, trancando-o do lado de fora. A gravação parou exatamente nesse momento, deixando os espectadores atônitos. Pouco depois de postar essa sequência de vídeos, Who0 desapareceu do TikTok. Sua conta foi apagada sem qualquer explicação, o que só aumentou as especulações. Alguns dizem que a atividade paranormal ficou insuportável e ele foi obrigado a se mudar. Outros acreditam que tenha deletado tudo por medo de carregar aquela energia para a nova casa. Mas, como a internet nunca esquece, os vídeos continuam circulando. É claro que tudo isso pode não passar de boato. E você? Acredita que as gravações mostram uma assombração real? Ou apenas uma encenação muito bem feita? Seja qual for a resposta, é melhor torcer para que seja só encenação, porque viver algo assim dentro do próprio quarto é o tipo de experiência que marca para sempre. Recentemente, o usuário do Reddit Tony the Tiger 2016 publicou uma imagem inquietante que vem deixando muita gente intrigada na plataforma. Não é uma foto digital, mas sim uma Polaroid. Um registro físico, difícil de alterar, que desperta mais perguntas do que respostas. Segundo ele, a fotografia foi tirada há cerca de 3 anos, mas permaneceu esquecida todo esse tempo, até que reapareceu, caída no chão do quarto de seu filho, virada para baixo. Ao pegá-la e observar com atenção, algo no fundo chamou sua atenção imediatamente. Meio escondida, mas inconfundível, havia uma figura humanoide escura. As proporções eram estranhas, e a sensação transmitida profundamente perturbadora. A postagem rapidamente se encheu de teorias. Alguns sugeriram que poderia ser apenas um enfeite de Halloween ou talvez um espantalho fotografado de um ângulo incomum. Mas muitos lembraram que falsificar uma Polaroid é algo extremamente difícil, ainda mais quando ela ficou esquecida por anos sem qualquer sinal de manipulação. Ao contrário das imagens digitais, esse tipo de foto quase não permite edição, o que só aumenta o mistério. Teria sido apenas uma coincidência estranha captada pela câmera, ou aquela foto registrou algo que não deveríamos ter visto? Sem respostas definitivas, o registro agora faz parte do crescente acervo de imagens que desafiam explicações. Às vezes, são justamente as coisas que só percebemos muito tempo depois que mais nos assombram. E você? O que enxerga no fundo dessa foto? Uma simples ilusão? Ou algo verdadeiramente sobrenatural? Antes de continuar, certifique-se de deixar o like e se inscrever no canal para receber mais conteúdos assustadores. Candace Gardner e o marido decidiram entrar no clima de Halloween participando de uma festa em uma prisão abandonada, um lugar marcado por um passado sombrio e histórias perturbadoras. Mas o que parecia apenas uma noite de diversão acabou se tornando um erro grave. Durante todo o evento, Candace sentia uma presença constante, como se estivesse sendo observada de perto por algo invisível. Desde então, acontecimentos estranhos e assustadores começaram a ocorrer dentro de sua própria casa. Hoje ela acredita sem hesitar que algo maligno a seguiu daquele lugar. Uma presença obscura determinada a machucar não apenas a ela, mas também sua família. Pouco tempo após a visita, os sinais começaram. Luzes piscando no meio da noite enquanto o casal dormia. Portas que se abriam e batiam com violência sozinhas. E, em certo momento, o espírito passou a agir de forma agressiva, chegando a lançar objetos diretamente contra Candace. E não parou por aí. A entidade parecia cada vez mais violenta, como se estivesse tentando causar ferimentos sérios.
Com o passar do tempo, Candace passou a acordar no meio da noite sentindo ataques físicos dolorosos. Ela descrevia como se mãos invisíveis a agarrassem ou puxassem enquanto dormia. Até que certa madrugada, ela afirma ter registrado uma prova impossível de ignorar. Naquela noite, Candace e o marido adormeceram no sofá assistindo TV. Sem que percebessem, a câmera de segurança da sala registrou algo que beira o inacreditável. Help me! Honey! Get him off of me! Get him off of me! Get him off of me! Somebody grab my leg! Billy! Help me! Help me! Somebody grab my leg! Billy! I hear you. I'm right here. God! I'm right here, honey. Enquanto dormia, a perna de Candace pareceu ser agarrada e erguida por uma força invisível. Ela acordou em puro pânico, gritando para que o marido a ajudasse. Desesperado, ele tentou puxar sua perna de volta, como se estivesse lutando contra algo que não podia ver. Após alguns segundos de tensão, o aperto finalmente se desfez. Mas Candace permaneceu chorando, assustada e com dores. Assistir à gravação e ouvir os gritos dela torna difícil acreditar que tudo aquilo tenha sido encenado. E você, o que acha? Será que uma entidade sombria realmente seguiu Candace da prisão e passou a atormentá-la? Segundo ela, mesmo depois de anos, sua família ainda vive experiências paranormais assustadoras dentro de casa. Um vídeo perturbador publicado no TikTok pelo usuário BV1150 é do tipo que pode fazer você repensar suas noites tranquilas. Nas imagens, é possível ouvir o autor reagindo com medo crescente a algo invisível. Em desespero, ele tenta acordar um amigo que dormia ao lado. Depois de insistir por alguns segundos, finalmente consegue. Mas é nesse momento que a situação se torna ainda mais sinistra. Get up. Get up. Get up. What are me for? You're here. Listen. Touch that door. That Ouija board. I'm getting out of this room. I can't sleep in here with this shit. Sons estranhos começam a ecoar pelo quarto. Convencido de que vinham de dentro do armário, ele se aproxima lentamente e abre a porta, esperando encontrar alguma explicação. Nada. O espaço está vazio. Mesmo assim, ele decide continuar investigando a casa, sem se deixar paralisar pelo medo. Passo a passo, empurra outra porta e olha para dentro. E é nesse instante que a cena mais assustadora acontece. Hey guys, I think this might be the last time. Lá, quase escondida pela escuridão, uma figura misteriosa se revela. Quem aumenta o brilho do vídeo consegue distinguir com clareza aquela presença sombria. Por alguns segundos ele parece não acreditar no que está vendo, até que, num impulso, fecha a porta com força e a tranca. A gravação acaba ali,
deixando no ar perguntas sem resposta. Quem ou o que era aquela figura? Quais eram suas intenções? Talvez nunca saibamos. O que se sabe é que o autor parece estar bem, mas é difícil imaginar que ele ou o amigo terão outra noite de sono despreocupada tão cedo. Mas, e se aquilo não tivesse acontecido só uma vez? E se algo realmente estivesse decidido a persegui-los? Isso vamos descobrir no próximo vídeo. O vídeo a seguir foi enviado por Connor M., que estava sozinho em casa no momento em que tudo aconteceu. Ele mora em uma rua onde assaltos a residências são comuns, mas apesar de já estar acostumado a lidar com a tensão de viver em um bairro perigoso, nada poderia prepará-lo para o que presenciou naquela noite. Connor descreveu o ocorrido com poucas palavras. Eu estava sozinho. Minha filha tinha passado a noite na casa da minha ex-esposa e meu cachorro estava no quintal. Ainda estou em choque com o que vi. Era tarde da noite quando ele começou a ouvir passos e ruídos vindos da cozinha. O que você verá agora é a gravação feita por ele. If anybody's here, I'm calling the cops. No! No! De repente, uma faca é arremessada pelo ar, passando perigosamente perto de Connor. Por muito pouco não o acertou. A lâmina caiu a poucos centímetros de seus pés, e se ele tivesse dado apenas um passo à frente, o resultado poderia ter sido trágico. Entre o medo de que alguém tivesse invadido sua casa e o choque de testemunhar aquilo acontecer diante de seus olhos, Connor ficou completamente apavorado. Como ele mesmo resumiu, quando se trata de coisas que não podemos ver, você nunca sabe quando uma faca da sua cozinha pode simplesmente voar sozinha sem explicação. Isso sim é de arrepiar. A origem do vídeo a seguir é um mistério. Ele foi enviado por alguém que apenas repassou o clipe, sem revelar muito sobre quem o gravou. Segundo as poucas informações recebidas, a filmagem teria sido feita em uma cidade do Brasil, quando um homem percebeu algo incomum, uma figura estranha parada bem no meio de uma estrada. O mais curioso é que ela não parecia fazer absolutamente nada, apenas permanecia imóvel, como se o tempo tivesse parado para ela, ignorando completamente tudo ao seu redor. Intrigado e desconfiado de que ninguém acreditaria em sua história, o homem resolveu se aproximar e registrar tudo com o celular, para ter uma prova do que estava presenciando.
Na gravação é possível ver uma figura semelhante a uma pessoa, mas apenas da cintura para baixo. Não há cabeça, nem tronco visível. E o que já era estranho se torna ainda mais perturbador. Assim que um motociclista passa pelo local, a figura simplesmente desaparece, como se nunca tivesse estado lá. Alguns diriam que ela foi junto com o motociclista. Outros que se tratava de algo sobrenatural. O fato é que ninguém sabe explicar ao certo o que aconteceu. E você? O que acha que poderia justificar a presença e o desaparecimento dessa misteriosa figura parcial? Em março de 2025, a influenciadora do Instagram, Chloe, conhecida entre seus seguidores como Equilibrium Body and Mind, compartilhou um relato que a deixou visivelmente abalada. Moradora de Homer Green, uma tranquila vila no Reino Unido, Chloe construiu uma audiência fiel falando sobre práticas holísticas como Reiki e meditação. Mas numa noite recente, viveu algo que nem mesmo suas crenças e experiências espirituais conseguiram explicar. Hello. Oh, yes, of course, you said that. Oh. Oh, God. Segundo contou, ela havia acabado de chegar em casa por volta das 22 horas, quando ouviu com total clareza uma voz nítida e firme lhe dizendo: "Olá." Hello. Oh, yes, of course, you said that. Oh. Oh, God. O detalhe curioso é que poucos dias antes, Chloe havia revelado publicamente seu desejo de se conectar mais profundamente com seus guias espirituais e desenvolver suas habilidades psíquicas. Para alguns de seus seguidores, esse momento foi exatamente o que ela buscava, um sinal espiritual. Já outros acreditam que poderia ter sido algo bem menos acolhedor. Hello. Oh, yes, of course, you said that. Até hoje, Chloe não conseguiu encontrar uma resposta definitiva para o que viveu naquela noite. Terá sido um avanço no seu caminho espiritual? Uma abertura para uma intuição mais aguçada? Ou será que, sem perceber, ela acabou atraindo algo que não deveria? A dúvida permanece e talvez nunca seja resolvida. Afinal, o que você acha que ela realmente ouviu? Há encontros que parecem íntimos, quase pessoais, como se algo estivesse tentando falar diretamente com você. Mas também existem aqueles que acontecem nos lugares e momentos mais improváveis. No dia 19 de dezembro de 2023, uma cirurgiã de hospital entrou em pânico após presenciar algo que, segundo ela, parecia impossível de acreditar. Tiffany, como é chamada, estava na sala de cirurgia gravando um vídeo educativo para seus alunos quando, de repente, interrompeu tudo e saiu apressada. O motivo? Sentiu que estava sendo observada. O registro foi publicado em uma conta de rede social que, até então, nunca havia compartilhado nada fora do campo educacional. Todo o conteúdo era voltado para futuros técnicos cirúrgicos. Mas, desta vez, Tiffany decidiu divulgar o vídeo para qualquer pessoa que pudesse ajudá-la a entender o que tinha acontecido. Ela afirma não ter ideia do que capturou, mas espera que alguém possa explicar. Esta é a gravação. Assista. At chromic catgut, the difference is, I'm so sorry, my brain. Okay, here we go, back. Okay. So here we have two different kinds of sutures. Polypropylene monofilament and chromic catgut. The difference between these two is that this one is dissolvable and it's animal derived, and the sutures last anywhere from 60 to 90 days.
tearing up right now. I saw it. I saw it. You saw it? Yeah, I saw it. Can you please just show yourself? Just give me a sign. Do whatever you want. That's crazy. O que deveria ser apenas uma aula sobre técnicas de sutura acabou se transformando em algo digno de um pesadelo. Tiffany conta que, por um breve instante, viu uma figura parada junto à janela. Em seguida, a tal figura correu para o outro lado do hospital. Foi rápido, mas suficiente para deixá-la em choque. Ela não conseguiu identificar com clareza o que viu, mas, ao ouvir relatos de outros funcionários, passou a suspeitar que poderia ter encontrado o suposto fantasma do hospital. Muitos já afirmaram ter presenciado coisas estranhas por lá, e curiosamente o banheiro feminino é apontado como o local mais assombrado. Movida pela curiosidade e talvez pela coragem, Tiffany foi até o banheiro, mas não encontrou nada. Pelo menos não de imediato. Minutos depois conseguiu registrar algo inquietante. Uma porta se abriu sozinha, e logo depois, uma figura escura atravessou rapidamente as portas automáticas. O mais estranho é que a sombra parecia se mover de um lado para o outro em questão de segundos, tornando o momento ainda mais perturbador. Até hoje, a conta de Tiffany publicou apenas 1 ou 2 vídeos sobre esse incidente e desde então pouco se falou sobre o caso. Ainda assim, como acontece com a maioria desses registros, o mistério permanece. E esses foram 9 vídeos assustadores. Se algum vídeo te deixou arrepiado, curta e compartilhe, se inscreve no canal caso não seja inscrito, ative as notificações para não perder nada e nos vemos no próximo vídeo. Bons pesadelos!